Olá, esse é um canal dedicado a letras e a linguística. Se você é estudante de letras ou se interessa por esses temas, seja bem-vindo. Nessa série de vídeos, nós estamos falando sobre relações semânticas entre sentenças. Nos últimos 2 vídeos, eu falei sobre a relação de acarretamento. E hoje, vou falar sobre a noção de pressuposição. Uma pressuposição ou um pressuposto é uma parte do conteúdo da sentença que é apresentado como necessariamente verdadeiro, independente do valor de verdade do todo. Ou seja, a sentença inteira poderá ser verdadeira ou falsa, mas independentemente disso, há algo nela que continua como necessariamente verdadeiro. Na tela vocês podem ver a frase João parou de fumar. Essa frase tem como pressuposto a ideia de que João fumava. Isso acontece porque qualquer que seja o valor de verdade dessa sentença, 2 é tido como necessariamente verdade. Então, testando o exemplo, nós podemos ver que se for verdade que João parou de fumar, então é necessariamente verdade que João fumava. Mas também, da mesma forma, se for falso que João parou de fumar, por exemplo, se nós dissermos que João não parou de fumar, então continua sendo necessariamente verdade que João fumava. Notem que não estamos falando sobre ser factualmente verdade que João fumava. Nós nem conhecemos João, não sabemos nada sobre a vida dele, então pode ser que ele nunca tivesse fumado de fato. Mas essa sentença, João parou de fumar, apresenta como se fosse verdade, como se fosse necessariamente verdade que ele fumava. Um outro bom exemplo para percebermos isso é uma situação como na frase em 3. Imagine que você esteja num tribunal, você seja o réu, e o promotor vire para você e diga, responda sim ou não. Você parou de bater na sua mulher? Se você só tiver essas 2 opções de resposta, sim ou não, você se deu mal. Tudo que você responder vai lhe incriminar. Porque se você disser sim, você está dizendo que batia na sua mulher. Se você disser não, você também está dizendo que você batia na sua mulher. Então, tanto a versão afirmativa quanto a versão negativa, quanto a versão interrogativa dessa mesma sentença, possui um pressuposto, possui o mesmo pressuposto. Essa, aliás, é mais uma das propriedades do pressuposto. Ele permanece o mesmo, seja na versão afirmativa, seja na versão negativa, seja na versão interrogativa da mesma sentença. Isso não é uma coisa que acontece com outras propriedades semânticas. Notem que até aqui nós usamos sempre o verbo parar. Isso foi de propósito. Nessas sentenças, o que acontece é que o próprio verbo parar desencadeia a pressuposição. O elemento que é complemento desse verbo necessariamente é um pressuposto. E há outros verbos que se comportam assim. Por exemplo, o verbo continuar desencadeia o mesmo tipo de pressuposição. Uma sentença como 5 na tela, Maria continua dormindo, tem como pressuposto que Maria estava dormindo. Vocês podem aplicar o mesmo teste. Tanto a versão afirmativa quanto a versão negativa, Maria não continua dormindo, implica que ela estava dormindo. Um outro verbo que também desencadeia a pressuposição é o verbo lamentar. Uma sentença como 7, por exemplo, Pedro lamenta que João tenha sido demitido, tem como pressuposto que necessariamente João foi demitido. Novamente, essa sentença pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser verdadeiro, que Pedro lamenta que João tenha sido demitido, ou pode ser falso, que Pedro lamenta que João tenha sido demitido. A veracidade ou a falsidade vai agir apenas sobre o lamenta, não sobre o complemento de lamenta. Então, a sentença subordinada que João tenha sido demitido
é apresentada como pressuposto, é apresentada como necessariamente verdadeira. Outros dois verbos que desencadeiam pressuposição são o verbo deixar e o verbo terminar. A sentença 8, André deixou de atazanar Silvia, pressupõe que André atazanava Silvia. E a sentença 9, Flávio terminou de discursar, pressupõe que Flávio discursava, no sentido de que estava discursando. Um outro verbo que também desencadeia um pressuposto é o verbo saber. Mas atenção, só quando esse verbo tem como complemento uma sentença declarativa, não quando tem uma sentença interrogativa indireta. Então a frase como 10, Maria sabe que o vizinho foi preso, tem como pressuposição a ideia de que o vizinho foi de fato preso. Mesmo se essa sentença 10 for falsa, continua como necessariamente verdade a ideia de que o vizinho foi preso. Mas note, por exemplo, que na frase 11, Maria sabe se o vizinho foi preso, essa mesma pressuposição não existe. A frase indica justamente a dúvida sobre a prisão ou não do vizinho. Então, nesse caso, não há pressuposto. Bem, por hoje eu vou ficar por aqui, mas eu ainda vou fazer pelo menos mais um vídeo sobre outros desencadeadores de pressuposição, especialmente desencadeadores que não sejam apenas um verbo, outros elementos diferentes de verbos que também desencadeiam pressuposição, e também falando mais sobre a diferença entre pressuposição e acarretamento, porque é uma dúvida que surge muitas vezes, as pessoas às vezes confundem um com o outro, então nós vamos comparar diretamente para ficar mais claro. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos sobre letras, linguística e sobre a linguagem humana.